Continuando, união de conjuntos. Esse símbolo que parece um O significa união e é utilizado para unir dois ou mais conjuntos. Então, se você escrever, que nem está escrito aqui embaixo, ó, no caso em que um dado conjunto C seja a união de A e B, você vai escrever desse jeito aqui, ó. Então, por exemplo, olha que interessante. Quando você tiver esse símbolo, você vai ter necessariamente a esquerda do símbolo vai ser um conjunto e necessariamente a direita do símbolo vai ser um conjunto. Então, o que está à esquerda é um conjunto, o que está à direita é um conjunto. E aqui, no caso, eu já fiz essa operação de unir dois conjuntos. Você une dois conjuntos unindo seus elementos. Tá? Então, une-se dois conjuntos. Estou escrevendo bem rascunho aqui, porque depois eu vou rever o que eu escrevi e ver se eu coloco essa explicação para agregar também. Une-se dois conjuntos, unindo-se seus elementos. Por isso que o conjunto 1, 2 unido com 3, com um conjunto que contém o elemento 3, deu um conjunto que contém os números 1, 2 e 3. Dúvidas? Vão perguntando. O pertence, esse E diferente aqui, é o pertence e o E cortado não pertence. Sempre que tem um símbolo na matemática, se você puser o cortado, ele vai estar representando normalmente o não, né? Ou então, que nem no sinal de igual, é diferente. Ou seja, não é igual, né? Então, também é uma barra cortada. Quando você fala, por exemplo, o número 2 pertence ao conjunto dos naturais. Olha só, então é isso que eu tô quando eu falo o seguinte, ó. A partir daqui, ó, só pra gente, ó. A partir desse colchete que eu tô abrindo, e a hora que eu fecho ele, olha a quantidade de palavras, né? O número 2, e 2 já está em símbolo, então ele já deu uma compactada aqui, mas senão você teria mais 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. O número 2 pertence ao conjunto dos naturais. Tudo isso você está falando com esses 3 símbolos apenas. Ó, 3 símbolos. Aqui você tem, o que você considera símbolo? Cada caractere, inclusive o espaço, né? Vou chamar de símbolo também, né? Um espaço em branco, eu estou chamando de símbolo. Então seria 1, 2, porque são caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei quantos que tem aqui, mas apenas 3, com os símbolos da matemática, em apenas 3 você está dizendo a mesma coisa. Por isso que os símbolos, a simbologia matemática, a notação, é um idioma riquíssimo, como se fosse um idioma, o alfabeto, né? Como se fosse o alfabeto, como se fosse um alfabeto riquíssimo. Porque é um alfabeto com muito mais caracteres, muito mais símbolos do que nossas 26 letras. E também formam palavras que são fórmulas e as frases seriam os teoremas, né? E mais, novas letras podem ser criadas. Por exemplo, o nosso alfabeto de 26 letras, se eu não me engano, 26, você não pode, a gente não cria letras novas, né? Assim, pelo menos num curto período, não sei, pode ser que num período maior, mas a matemática não, você está constantemente, num período curto, criando novos símbolos. Por exemplo, os naturais, ele tem os inteiros positivos, né? Que pode ter o zero ou não ter. Depende do autor. Depende do autor que está escrevendo, ele pode colocar o zero lá dentro dos naturais ou não colocar. As duas maneiras estão corretas. Você só tem que saber como que a pessoa que está escrevendo considerou. Então, normalmente, no começo do livro ou no começo do artigo, a pessoa delimita se os naturais têm ou não o zero. Por exemplo, eu coloquei aqui não colocando o zero, tá? Mas dependendo do contexto, você vai querer colocar o zero. O outro exemplo é que o menos 12 não
pertence ao conjunto dos naturais, porque o conjunto dos naturais, ele tem só os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o mais infinito, e o menos 12 não está aqui dentro, então você coloca dessa forma. Não pertence. O tal que, então, quando a gente lida com conjuntos, você usa a expressão tal que para dizer algumas propriedades em comum para todos os elementos do conjunto. Então, tem dois... Aqui abaixo vai aparecer um exemplo e depois lá na frente aparece outro exemplo. Tem dois símbolos que significam tal que, tá? Você pode usar que o matemático vai entender. Seria... O parente é só para... O parente não é o símbolo, tá? Ele é só para colocar o símbolo entre parênteses. Então, os símbolos são os dois pontos e a barra vertical. Tanto faz. Exemplo. P é um conjunto. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, digamos assim, essa parte inicial é o matematiquês, né? A parte que está depois do significa, até aqui o final, é português. Então, aqui eu estou inventando essa palavra, inventando assim, informal, né? Matematiquês, porque está em símbolos, e aqui no colchetes, português. Então, também muito mais curto, né? Você fala, ó. Então, quem já sabe o que é o significado, vai ler corretamente. Mas quem não sabe, vai ler essa parte aqui. Significa que P é um conjunto. Então, o que está, ó? Você começa a ler da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que aparece é o P. Então, você fala P. Essa igualdade, você vai converter no português como E. P é. Abriu chaves, conjunto. Então, P é um conjunto. Aí você tem um X. O X é uma variável que pode ser qualquer número pertencente aos naturais. Não precisa colocar o para todos aqui, porque já está implícito, tá? Mas tem um para todos aqui. Então, é assim, todos... Então, todos os X, para todos os X pertencentes aos naturais, então, X é o conjunto dos X pertencentes aos naturais, então que X é primo. Por isso que eu pus um P de primo. É o que está dizendo aqui, em português. Aqui embaixo, ó, 23, está dando os exemplos de primos. 2, 3, 5, 7, 11, tem infinitos primos. O 24 está dizendo que é a definição de primo, tá? Inclusive tem a referência 3, para quem se interessar, que a referência 3, ela diz por que 1 não é primo. O número 1. O número 1 não é primo, porque senão daria problema na definição. Então, mas para mais detalhes, referência 3. Um número natural maior do que 1 é primo quando é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Por 1 ele sempre vai ser, todo mundo vai ser divisível por 1, tá? Agora, então, se quiser mais para memorizar, ele tem que ser maior que 1, então, a partir do 2, natural, né? E se tiver só ele como divisor, se for dividido só por ele, o que é ser divisível? É você gerar um outro número inteiro, natural. Então, se você falar, mas eu posso dividir 11 por 2, vai dar 5,5, mas aí não vai dar um inteiro. Ser divisível é ter resto zero. Ou seja, não ter nada depois da vírgula, dar um número exato, um número inteiro. E o primo, então esses números aqui, ó, não tem nenhum outro número que divide o 7, só o 7 e 1. O 7 divide 7, porque 7 dividido por 7, então, por exemplo, 7 dividido por 7 dá 1. E 7 dividido por 1 dá 7. Então, ele é divisível, apenas divisível para dar valor inteiro, aqui, ó, inteiro, é só por 1 e por 7, então ele é primo. Aí tem o símbolo para todos. Esse azinho de ponta cabeça significa para todos, esse símbolo aqui. E normalmente, não sei se isso pode ser que apareça esse para todos com outra coisa à direita, mas eu estou tentando aqui lembrar se eu já vi alguma coisa em matemática mais avançada para todos os... não, sempre vai aparecer alguma coisa do lado, porque assim, para todos, né? Para todos o quê? Para todos o quê?
para todos os x, para todos os elementos do conjunto. Você poderia falar dessa forma, é que eu pus, ó, eu pus de um outro jeito, mas você poderia falar assim, eu quis colocar bem literal a leitura para poder passar para vocês como se lê literalmente, assim. Mas claro que depois você pode reorganizar a escrita de uma forma que vai falar a mesma coisa. Como, por exemplo, para todos os elementos do conjunto dos naturais, ou dos naturais, porque você fala dos naturais, já está subentendido que é do conjunto dos naturais. Para todos os elementos naturais. Ou então, para todos os números x pertencentes ao conjunto dos naturais. Aqui eu fui bem completo, para que, assim, como é um momento de aprendizado, então eu fui bem completo para ler bem literal. Para todos os x pertencentes ao conjunto dos naturais, acabou, é isso que significa. Alguma dúvida? Até agora não, professor, está bem tranquilo. Professor, em relação ao conjunto, que o senhor falou que pode ser, lá mais atrás, falou que pode ser representado por qualquer letra, né? É só letra do alfabeto brasileiro ou, tipo, de outro alfabeto também pode? Tipo, letra grega, algum tipo assim? Ah, legal, excelente questão. Para conjunto, né, você fala. Isso. Deixa eu lembrar aqui. Aparece assim, quer ver? Deixa eu, por exemplo, que nem aqui embaixo, eu quis mostrar os pares. Eu só vou falar que tem um pouco a ver, né? Lá eu usei, aliás, eu deveria ter usado, vou mudar esse P de primo, eu vou colocar o P duplo aqui. Isso, vou colocar um P duplo aqui para ser o P de primos, que eu acho que fica melhor colocar um Pzinho simples aqui. Eu vou alterar isso. Mas ainda assim é um P, né? Não é uma outra letra. Aqui é um P, aqui embaixo, como o pessoal fala, pô, é par, eu também preciso do P, você tem que colocar, e como o artigo é uma sequência, eu não quis usar o mesmo P que eu usaria lá antes, senão ia confundir, né? Você ia falar, mas o P não é primo, por que agora é par? Né? Então eu quis usar outro símbolo, eu usei um P caligráfico. Esse P do 31 é um P caligráfico. Então, por exemplo, que também você usa, às vezes, para denotar tipos de conjuntos, como power set, que é um conjunto de todos os subconjuntos de um dado conjunto. Você usa uns P's caligráficos, e o LaTeX faz desse jeito. Quando eu faço na mão, power set, de um dado conjunto, eu escrevo assim. Faço um negocinho meio caligráfico ali, né? Para diferenciar, ó, esse P é uma coisa, esse P é outra, e esse P duplo, você vê, são símbolos distintos, tá? Vamos dizer que cada coisa vai dizer uma coisa diferente. Agora, eu estou tentando, enquanto eu falo isso, eu fico tentando lembrar se tem alguma letra diferente para conjunto. Eu sei a resposta para outra coisa. Por exemplo, quer ver? Tem uma letra bem legal que se chama... eu levei umas 2 horas para aprender a escrever ela. Assim, não é que eu... Estou falando sério, foi mais de 1 hora que eu... porque cada hora que eu fazia, ela ficava de um jeito. Eu falei, não, deixa um algoritmo para desenhar ela, que é essa letra aqui, ó. Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, etc. Essa letra aqui é Aleph 0. Então, é uma letra que é de origem que não é brasileira, não é latina, eu não sei como é que fala. Como você bem perguntou, Amanda. Ela vem eu acho que ela é a primeira letra do alfabeto, esqueci o nome, mas é outro alfabeto. Só que esse Aleph, ele quer dizer cardinalidade. Cardinalidade quer dizer quantidade de elementos que um conjunto tem. E esse Aleph 0 é a quantidade de elementos que um conjunto dos naturais tem. Então, ele não é bem um conjunto, né? O Aleph 0, ele é a cardinalidade. Então, é só para te dar um exemplo de uma outra letra que não é conhecida nossa. Mas eu acredito que a resposta seja sim, porque você pode
chamar o que você quiser. De repente, você quer colocar o alfa, que é a letra grega, né? O alfabeto grego. Você quer chamar alfa de, sei lá, de um conjunto que tem A1, A2, que tem elementos... Por exemplo, vamos supor que você chamou de um conjunto que tem A1, A2, A3, todos os As com índice, que é uma letrinha com índice 1, 2, 3. Vamos supor que você queira colocar aqui no alfa todos os As, mas só os ímpares, só os índices ímpares. Então, você colocaria A5, A7. Então, você criaria uma outra letra. Por que eu estou falando isso que é importante? Porque esses símbolos, é importante você saber manusear bem com símbolos. A arte da matemática, uma parte do sucesso matemático, matemática avançada, tá? Eu estou falando, não necessariamente essa matemática aplicada que a gente vê. Vai depender da habilidade em gerir, né, os símbolos, porque é bem isso. Uma parte da habilidade você tem que deixar no seu cérebro reservado para saber gerir os símbolos, porque a coisa começa a ficar abstrata e se você se perder, você vai fazer cálculos errados. Então, é assim que eu respondo, né, a sua pergunta. Então, tem um outro símbolo que existe pelo menos um. E aí, com a barra fica não existe pelo menos um. Então, o significado é bem da lógica. Existe pelo menos um. Não existe Se não existe pelo menos um, não tem nenhum, né? Porque não pode ter dois. Porque se tiver 1, 2, 3, 4, está dentro do símbolo existe, pelo menos um. Então, para você usar o não existe, ele significa literalmente não existe pelo menos um. Mas se você parar para analisar na lógica, não existe pelo menos um é existir nenhum. Ou não existe nenhum. Aqui no português a gente usa não nenhum, né? Não existe nenhum. Mas querendo dizer que existe nenhum, ou não existe. Por exemplo, além do 2, não existe nenhum outro primo que seja par. Todos os primos são ímpares. Só o 2 é o único primo par. Os outros primos são todos ímpares, porque se eles fossem pares, se 18 fosse primo, 18 é par. Ele não é primo, porque se ele fosse par, ele seria divisível por 2, aí já não seria primo. Então, poderia usar esse símbolo não existe aí. Então, aqui no 29, existe pelo menos um x natural, tal que x é primo. É uma verdade matemática essa, né? Existe pelo menos um natural em que é primo. Na verdade, existem infinitos, mas esse 29 é uma sentença verdadeira. E aqui ele está falando, existe pelo menos um... Tá, que foi o que eu já falei, eu li, já interpretei. Aí esse outro P que eu chamei para pegar os pares, só para dar um outro exemplo talvez eu pudesse colocar esse exemplo junto com o anterior, não sei, é porque em princípio ficaram separados. P é o conjunto, deve ser lido assim, P é o conjunto de todos os números naturais, de todos os números x pertencentes aos naturais, tal que x é par, tal que esses números sejam pares. E eu pus com 2 pontos só para enfatizar, né, que é a mesma coisa. Dúvidas? Aqui, apresentamos algumas definições de notações relacionadas à teoria de conjuntos, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente, Sérgio. Eu tinha esquecido dessa palavra hebraico, eu estava com a palavra árabe, mas eu sabia que não era árabe. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, pronuncia-se Aleph, tá? Que é essa letra bonitinha que eu fiz aqui, ó. É isso aí mesmo. Obrigado, Sérgio. Isso, Isadora. Excelente pergunta também. Se existe conjunto vazio. Existe. É um negócio... o conjunto vazio, eu estou rindo porque ele é engraçado. Não tem nada lá dentro e você pode falar um monte de coisa sobre ele. O conjunto vazio é assim, ó. Você representa o conjunto vazio. Você faz uma bola e corta. Você faz um círculozinho e corta ele, tá? Esse é o símbolo.
é o conjunto vazio. O que ele é igual? Ele é igual a você abrir chaves, não colocar nada dentro e fechar chaves. Então, esse aqui, ou esse, né, que é a mesma coisa, é o conjunto vazio. Eu pus que esse símbolo é igual ao outro, mas ou você usa um ou você usa outro, tá? É só porque para representar aqui, que é o conjunto vazio. Agora, tem um axioma, na matemática, os tijolinhos matemáticos são chamados axiomas. O axioma é uma verdade que não precisa ser demonstrada. Não, é uma verdade tão evidente que você não precisa demonstrar. E esse é o tijolinho da matemática. Quando você vai juntando vários axiomas, você vai formando o que seria uma casa, um muro, que são teoremas. Então, por exemplo... Ô, professor, pode dizer. é o seguinte, bem que o senhor falou, esse conjunto vazio pode ser usado tanto para parênteses quanto colchete ou só chaves. É ótima questão. Só chaves, tá? Conjuntos, você só usa chaves, com alguma exceção, quando você tiver... Mas não, nós não vamos ver nesse curso, mas quando você fala de classe de equivalência, aí você põe um colchetes, só para poder dizer... Colchetes é o... esse aqui, tá? Que é o colchetes. Então, tem alguns casos da matemática abstrata, mas matemática pura, que você usa o colchetes para indicar uma classe equivalência, mas que, na verdade, essa classe equivalência vai ser um conjunto que satisfaz certas propriedades. Tá? É muito útil utilizar a classe equivalência na matemática pura. Mas, assim, para conjunto vazio, para os conjuntos que nós estaremos utilizando, que vocês vão ver, quer dizer, a gente vai estar numa matemática mais aplicada, tá? Depois dessa introdução, mas vai ser chaves, viu? E aí, deixa eu explicar um pouco mais sobre o existe e não existe, tá? Tudo bem. Antes disso, só falar, o conjunto vazio ele é muito interessante, eu vou só mencionar, quem tiver interesse, dá uma pesquisada no Google, e eu tenho um artigo para passar também, quem se interessar pelo conjunto vazio. Existe uma coisa matemática, uma verdade matemática, chamada verdade por vacuidade. Vacuidade, de vácuo. Que são verdades que você fala acerca dos elementos do conjunto vazio. Isso, eu dei risada porque é muito louco isso, mas é científico, é matemático e é verdadeiro. Por exemplo, o conjunto vazio, você não tem nada aqui dentro. Então, se você falar todos os elementos do conjunto vazio pertencem ao conjunto dos naturais, e se eu te perguntar isso é verdadeiro ou falso? A ideia é falar que é falso, porque não tem elemento nenhum lá dentro. Mas a matemática responde isso como verdadeiro, porque você está falando de uma coisa que não existe. Por exemplo, todos os elementos do conjunto vazio são ímpares. É uma verdade por vacuidade. É um negócio assim, eu levei muito tempo para ou entender ou aceitar, não sei ainda que processo que está, mas é muito engraçado. Você pode falar o que você quiser dos elementos que estão dentro do conjunto vazio, que você vai estar afirmando, fazendo uma afirmação matemática verdadeira. Agora, é diferente se tiver um conjunto sem ser o vazio. Agora, sobre o existe, para eu falar mais um pouco, deixa eu passar dois conjuntos. Por exemplo, não, que nem tem os naturais. Deixa eu pegar mais espaço aqui, porque... Peraí. Pronto. Existe e não existe. Então, vamos pegar o conjunto dos naturais, que você tem um número 1,
2, 3, etc. Por exemplo, não existe, não, existe X pertencente aos naturais, existe pelo menos um X pertencente aos naturais, tal que X maior que zero. Então, isso aqui é uma verdade, verdadeiro. Porque o que está falando? Existe pelo menos um X pertencente aos naturais, tal que esse X é maior que zero. Ou seja, maior que zero. 1, 2, 3, na verdade existem infinitos, mas o símbolo existe, ele está dizendo, existe pelo menos um. É verdade, existe pelo menos um. O 1 é maior que zero. Então, se já existe pelo menos um, acabou. Você podia falar, o 2 é maior que zero. Ou 3, ou qualquer outro número. Eu poderia escrever, existe, vou mudando as letras, pertencente aos naturais, tal que x, não, y, né? Menor que zero. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Exatamente, isso aqui é falso, porque todos são maior que zero. Agora, para você transformar esse falso num verdadeiro, você poderia escrever, existe... Você pode usar a mesma letra, tá? Não tem problema, porque são sentenças diferentes aqui. Existe um X, não existe X pertencente aos naturais, tal que X seja menor que zero. Agora, essa sentença volta, essa sentença matemática, essa fórmula matemática é verdadeira. Então, porque não existe nenhum, mas é mais ou menos assim, que no português a gente traduz assim, não existe nenhum X pertencente a esse conjunto, tal que ele seja negativo, menor que zero. Não sei se a Aline, que perguntou, se esclareceu. Ah, certo. Deixa eu ver aqui eu também. Enquanto qualquer coisa, Aline, pode me dizer. A Dulcinea perguntou se pensei em fazer cálculos simples utilizando cada símbolo, para facilitar o entendimento de quem, porventura, não está familiarizado com alguns símbolos e, por curiosidade, fosse pegar o artigo para ler. Esse artigo, deixa eu... Não, pois é porque é o seguinte, a matemática, ela tem uma infinidade de símbolos. Eu coloquei aqui somente alguns, não coloquei muitos poucos símbolos aqui, só mais alguns que a gente vai utilizar na prática da disciplina, ao exercitar, fazer exercício na disciplina, certo? Então, eu procurei colocar nesse artigo tudo que o leitor precisa saber para entender o artigo como um todo, né? Então, por exemplo, primeiro eu precisei definir o símbolo, esse símbolo, que significa uma definição, para depois poder usar o símbolo, ou seja, eu dei o pré-requisito do símbolo para poder utilizá-lo aqui, né? E aí dizer o que esse N é, e aí poder explicar aqui que é um conjunto. Só que assim, teve que ser resumido, porque como eu falei, teoria de conjunto, você pode entrar e fazer um livro inteiro só sobre teoria de conjuntos. União de conjuntos, não falei de interseção de conjuntos, não falei de subtração de conjuntos, porque o foco aqui do artigo não é necessariamente falar sobre teoria de conjuntos. É uma matemática zero para fundamentos da matemática. Tá? É só conhecer alguns símbolos básicos, mas tem um monte de símbolos que daria para... que existem, né? Eu coloquei só os principais mesmo. Então, aquelas duas referências... Bom, as referências eu já falei aqui. E aí, também destacar os parabéns aqui para as nossas coautoras. A Jainara, também, que foi a nossa monitora digital do período passado. A Nicole Gabriele e Bruna Borges Costa, que nos ajudaram aqui a melhorar o artigo.